Boa noite. Olha quem está aqui, eu voltei, não é mesmo? Eu e nosso tecladista Eberson, que eu acredito que vocês gostam muito. Enfim, a paz do Senhor, irmãos, a cada um que está aí na sua casa, no seu quarto, com a sua família. E começamos hoje mais um culto de adoração ao Senhor, e que eu acredito que você esteja aí com muita alegria, com muito entusiasmo para adorar esse Deus maravilhoso, não é mesmo? Porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então, nesse momento, chamamos vocês para adorar com a gente ao nosso Senhor maravilhoso. Amém? Então, vamos começar esse culto para a honra e glória do Senhor Jesus. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. Diga o meu coração. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Eis-me aqui, das fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, nossa morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, graça e paz a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo, a você que está na sua casa. Quero decretar desde já as bênçãos do Senhor derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todos os seus parentes, e que nessa noite, onde estamos celebrando ao nosso Deus, convido a você a se posicionar diante do altar de Deus, adorando, glorificando, exaltando o nome dEle. Você mesmo aí na sua casa, eu queria que você aplaudisse a Deus, porque Ele tem
guardado a tua casa, guardado a tua família, tem selado a tua família com o Espírito Santo, tem protegido você. Se você não está sendo acometido de algo ou de alguma doença, é porque Deus está te guardando. E nessa noite eu queria que você colocasse a tua ansiedade, colocasse diante de Deus tua preocupação, nesse momento no qual nós estamos vivendo de pandemia. Muitas coisas têm atingido a nossa mente, muitas coisas têm vindo em nossa direção para entristecer a nossa alma, para entristecer a nossa vida. Eu quero te dizer algo que vai mudar a tua história. Deus, Ele está no controle de tudo. E Deus, Ele levantou homens, mulheres, jovem, criança para adorar. Levantou pessoas capacitadas para engrandecer o nome dEle. E nessa noite eu queria convidar você a ler a palavra de Deus. Se você está na sua casa com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 8, onde Paulo, ele traz uma palavra muito maravilhosa para nossas vidas. Ele vem trazendo uma palavra para que a minha mente, ela fique condicionada àquilo que Deus quer, à vontade de Deus. Muitas das vezes a nossa mente fica vagando em pensamentos que não são de Deus e pensamentos também que não agradam a nossa alma. Nós ficamos entristecidos porque o nosso pensamento começa a vagar em coisas que vai nos preocupar, porque estamos sem emprego, porque estamos sem dinheiro, o que está acontecendo na minha casa, na minha família. Então nessa noite que você venha meditar nessa palavra, Filipenses 4, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: portanto, em tudo que é puro, que é verdadeiro, que é honesto, que é de boa fama, se há um louvor e se há alguma glória, nisso pensei, porque essa é a vontade de Deus. Paulo, no momento que ele escreveu essa carta aos Filipos, ele também estava passando por dificuldade, e ele sabia que nós precisamos ter a nossa mente voltada para o reino de Deus. E eu convido você nessa noite a tomar posse dessa palavra. Você já pode ter lido essa palavra, mas hoje ela tem que estar vivendo, ela tem que ser viva dentro do teu coração e da tua alma. Nós estamos nesse período qual estamos isolados pelo momento em nossas casas, com nossas famílias, mas Deus, Ele não se afastou, Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou, Ele se faz presente. Eu creio que aí onde você está, na sua casa, seja na sua sala, no seu quarto, a presença do Espírito Santo está junto com você. E nesse momento nós vamos fazer o nosso clamor, e eu convido você a interceder pela nação brasileira. Estamos também intercedendo pelo presidente. Algo muito sério está acontecendo, mas nós precisamos interceder, porque muitas coisas vão acontecer durante esse período de pandemia. Mas Deus, Ele tem que estar no controle da nossa vida primeiramente, e também controlar toda a governança da cidade de Manaus, do país, do Brasil. E eu convido você essa noite a fechar os teus olhos aí onde você está. E se você crê uma oração que pode mudar a história, comece então nessa noite a fazer a tua oração em favor da nação brasileira, em favor das famílias brasileiras, em favor da tua casa, da tua família, da tua parentela. Nessa noite levantamos o nosso clamor diante de Deus, na autoridade da palavra de Jesus Cristo, a palavra que tem poder para libertar, a palavra que tem poder para curar. Nós vamos decretar no mundo espiritual que tudo aquilo que está sendo projetado no nível maligno, no nível espiritual das trevas, na nação brasileira, seja repreendido em nome de Jesus. Nós vamos decretar nessa noite que tudo que está sendo desajustado no nosso governo seja agora colocado em ordem através do poder do Espírito Santo. Nós sabemos que o nosso Deus é que dá autoridade a todos os governantes da terra, Ele que dá poder. Então, em nome de Jesus, nós decretamos hoje que tudo aquilo que está fora do controle volte a estar normalizando ainda esse período no qual Deus vai ajustar todas as coisas. Eu quero convidar você também a clamar pela família brasileira, para aquelas famílias que estão desesperadas, aquelas famílias que nesse momento pode não ter nada o que comer, ou até mesmo estar enfermas, acometidas de alguma enfermidade grave. Mas nós, como igreja, como corpo de Cristo,
vivendo no caminho de Cristo. Vamos decretar essa noite. Eu creio que a tua oração que está sendo feita na tua casa, seja ela numa voz altiva ou só em pensamentos, vai ser ouvida por Deus nos céus, e Ele vai responder o nosso clamor. Então, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, nós decretamos hoje que todo o céu de bronze, tudo aquilo, Senhor Deus, que tem impedido do teu poder agir, do teu poder, Senhor Deus, habitar na nossa casa, trazendo cura, trazendo libertação, Deus, em nome de Jesus, nós como igreja, e você aí na sua casa, como autoridade na tua família, como sacerdote, sacerdotisa, você pai, você mãe, abre a tua boca, profetiza, declara nessa noite que as portas do inferno não vão prevalecer. Declara nessa noite que a tua família é a família que Deus ama. Declara na tua família que você e a tua casa serve ao Senhor. Nós decretamos nessa noite para que todo mundo saiba que nós habitamos na morada do nosso Deus, e decretamos hoje que todas as coisas que foram levantadas das trevas, e se estamos vivendo uma guerra invisível, a palavra de Deus diz que nós já somos mais que vencedor, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado. E se isso que nós estamos vivendo, essa pandemia, foi um principado das trevas, nós estamos dizendo que o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é mais poderoso para fazer o que Ele tem para fazer em nossas vidas. Então, se você está na sua casa hoje, e se você está triste, desanimado, eu quero te dizer, eu quero te desafiar, eu quero que você se coloque de pé e declare com autoridade que você é um homem, que você é uma mulher mais que vencedor, sabendo que ainda que você não creia, nós vamos crer por você. Nós vamos determinar que em cada família, que em cada lar que está nos vendo hoje, seja no Brasil, seja fora no Brasil, nos interiores, na cidade, nós decretamos hoje que todo aquele que está ouvindo esta canção, está ouvindo essa adoração, está ouvindo essa oração, será compactado com aquilo que Deus quer, será envolvido com o Espírito Santo. E se você crê na sua casa, e se você crê no seu coração, eu convido você para que você aplauda o nosso Deus, decretando o poder e a glória em nome de Jesus. Amém, amém. Tenha uma boa noite. Morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui, no prédio da Igreja Batista da Conquista. Bate aquela saudade, e está aqui conosco o pastor Ricardo, Marcelo, a Maria e o Eberson, e nós estamos transmitindo hoje o culto aqui do prédio.
Obrigado pelo carinho, obrigado por estar assistindo essa transmissão. Eu creio em nome de Jesus que você será grandemente abençoado. O tema dessa noite é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, essa é uma palavra que ela é destinada para cada pessoa da face da terra. Porque todos os seres humanos, eles têm ouvidos e os ouvidos foram feitos para ouvir. Essa expressão ela foi dita várias vezes por Jesus. Ela foi dita pelo profeta Isaías no capítulo 6, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. E Jesus repete essa profecia em Mateus 13. Em Apocalipse também, ela é repetida várias vezes. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós estamos, vivendo um momento crítico, no planeta, no nosso país, na nossa cidade. E momento de pandemia, crise na saúde, crise na economia, crise política, Sexta-feira agora tivemos ali, o episódio do ministro da Justiça renunciando o cargo, trazendo uma instabilidade política. Então, por que não dizer uma crise política? Crise familiar devido esses dias que estamos em casa, os conflitos aumentaram entre os casais, entre os filhos, os pais. Então, devido a esse momento, muitas coisas têm acontecido. E nós queremos, nessa noite, trazer luz para isso. Muitas pessoas perguntam, mandam um WhatsApp, perguntando como as coisas serão após isso, ou seja, quanto tempo vai levar para que as coisas voltem à normalidade. São muitas as indagações acerca de coisas que nós ainda não sabemos como elas irão funcionar depois. O fato é que muitas coisas irão mudar, mas nós não estamos sabendo qual o próximo passo a ser dado. A gente está sabendo, a gente está sendo orientado a permanecer em casa, a aguardar passar o surto da epidemia. Essa orientação, a orientação agora é ficar parados, sem fazer coisa alguma. Mas isso também tem gerado uma ansiedade nos nossos corações. E quando passar a quarentena, o que nós iremos fazer? Por onde iremos começar? É mais ou menos como se nós estivéssemos totalmente no escuro. E quando alguém me faz essa pergunta e eu for tentar dar uma resposta, nós iremos cair no verso que diz: um cego guiando outro cego. Porque na realidade essa é uma pergunta que muitos estão fazendo e que a gente ainda não pode dar uma resposta exata. Ou seja, o que nós iremos fazer, para onde nós iremos, como as coisas irão funcionar depois da pandemia. Então, nessa noite nós estamos mais ou menos como se estivéssemos de olhos vendados, como se nós fôssemos cegos. Mas uma coisa eu posso te falar: diante de todas as dificuldades, todas as adversidades e as tribulações que nós estamos passando, o ser humano, ele é um ser altamente adaptável. E nós iremos ler algumas partes das Escrituras nessa noite, e eu espero que ela te dê uma direção, te dê luz, tranquilidade, confiança naquele que está no controle de todas as coisas. Temos algumas pessoas que estão nos assistindo aqui. Mandar um alô para o meu pai lá no interior, mandar um alô para o meu irmão Jonatas. O papai sempre diz que eu nunca mando um alô para ele, mas é porque ele não digita aqui no chat, aí eu não tenho como saber se ele está online ou não. Temos várias pessoas aqui. Aurinei Júnior, Deus abençoe, em nome de Jesus. Agora o Jonatas aqui digitou, pediu oração. Tem pessoas da família, amigos, tem uns inimigos doentes, e o pastor Ricardo já orou por todas essas pessoas, em nome de Jesus. Deus continua no controle, como eu sempre falo, de todas essas coisas. Nós tivemos uma perca na quinta-feira de um amigo nosso, pastor Edmundo Alencar. Partiu para a glória, fazia parte do nosso grupo de pastores, do Café com Pastores, mas Deus o chamou. Também tivemos nessa semana o falecimento do irmão Ari Dias, pai do meu amigo Arizinho,
que está em Brasília. Nós mandamos aí as nossas condolências. Também perdi, né, por que não dizer que um pai, né? Os meus irmãos chamavam ele de pai Dário, sendo que é o avô deles, é o pai da minha madrasta, da Mirtes. Seu Dário deixou aí muitas saudades, um grande legado, um homem de caráter. Morei, convivi, conheci de perto. Deus também o levou, o chamou, e estava ali com toda a sua família reunida. Então, não é o tema dessa noite, mas aproveitando a deixa, Hebreus 9, 27 diz que ao homem está determinado morrer uma só vez e depois da morte enfrentar o juízo de Deus. E para que a gente venha morrer, basta estar vivo. Não precisa estar doente nem ser velho, basta estar vivo. E se Jesus chamasse a mim, chamasse você hoje, e você estivesse diante de Deus num juízo, o que você acha que Deus diria? Você se consideraria inocente ou culpado? Sendo que inocente vai ao céu, culpado vai ao inferno. E eu espero que cada um de nós possamos estar com a nossa fé alicerçada em Jesus, para que quando Ele vier nos chamar, estejamos prontos para encontrar com Ele na glória. Aproveitando também aqui esse início, deixar um convite para você. Terça-feira, agora às 20 horas, nós temos Conquista na Palavra. É um momento onde nós estudamos a Palavra de Deus, e o tema dessa terça-feira é: uma vez salvo, sempre salvo? Essa pergunta foi feita na última live de terça-feira da semana passada, pelo irmão Jair, da Igreja Batista 14 de dezembro. E você está convidado para participar dessa live, interagindo pelo chat, mande mensagens aí. Grande Maico Fernandes também está acompanhando lá do Viver Melhor, na cidade, lá na Nova Cidade. Deus abençoe. Rilva, da 14 de dezembro, Adrica, Evaldo, Pastor Almir, Josué, Josimar, Erasmo Ribeiro, meu amigo Erasmo, lá da Vila do Engenho, Igreja Batista Nova Jerusalém, um grande abraço. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus vai falar com você em nome de Jesus. Aí na sala já cutuca, puxa a orelha do irmão que está do teu lado aí. Esse ouvido aqui é para ouvir a palavra de Deus. Eu vou começar lendo o texto que já estava aí na sua tela, em Marcos capítulo 13. Mateus, o Marcelo havia até deixado já projetado. Mateus capítulo 13, verso 17. Está assim a palavra de Deus: pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus está fazendo aqui referência aos profetas que vieram antes dele. E antes desse texto, Jesus cita o profeta Isaías, no capítulo 6, que o povo estava ouvindo com os ouvidos, mas não estavam entendendo, vendo com os olhos, mas não estavam enxergando. E essa profecia, ela é atual. Quero ler com você também Apocalipse. Abra a sua Bíblia aí em Apocalipse. Compartilhe esse link com os teus amigos, convide eles para assistir, se eles não puderem assistir agora, mas que eles possam assistir depois. E da Carla está online, Deus abençoe, Gleidson, a família Pedraça, lá o canal dos irmãos Pedraça, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 2. Só te situando, Apocalipse, capítulo 2 e 3, foi destinado aos pastores das igrejas. Na Ásia Menor, nos tempos bíblicos, existiam 7 igrejas na Ásia. E Deus fala para João, discípulo amado, escrever uma carta endereçada para cada uma dessas igrejas. E quando ele inicia cada carta para cada igreja, especificamente para o pastor daquela igreja, ele inicia dizendo assim, ao anjo da igreja tal. Eu quero que você acompanhe comigo Apocalipse 2, versículo 1. Vá acompanhando na sua Bíblia, nós vamos ver o capítulo 2 e o 3, rapidamente. São 7 igrejas. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Olha o que diz no verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. A palavra anjo, no grego,
significa mensageiro. Em Apocalipse, quando Deus fala ao anjo da igreja, ele está dizendo ao pastor da igreja, aquele que tem a responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus para o seu povo. Então, as cartas de Apocalipse, a carta escrita por João à igreja em Éfeso, ela é destinada ao pastor. Interessante notar que todas as cartas às 7 igrejas, ele inicia dizendo, ao anjo da igreja da cidade tal. E ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, isso aqui é muito forte. Por que é muito forte? Porque Deus está falando para João escrever e mandar para os pastores, para que se eles quisessem, tivessem a possibilidade de ouvir a voz de Deus, que eles ouvissem. Significa dizer que existem milhares de pastores que têm ouvidos, mas não estão ouvindo a direção de Deus. Estão sendo dirigidos pelos seus gostos, pelas suas preferências, por aquilo que eles acham que seja a direção de Deus. E o fato é que essas igrejas, essas 7 igrejas que estão aqui registradas em Apocalipse, nenhuma delas existem mais. Todas fecharam. Isso se entende pelo fato, talvez, de os pastores não terem dado ouvidos à voz de Deus. Glória a Deus. Bem-vindo, Cláudio, Euclides, Arlindo, toda a turma, irmã Zeliane aí, todos que estão antenados. Escute essa palavra, meu irmão, ela vai falar ao meu coração e ao teu coração, em nome de Jesus. Aqui no versículo 7 de Apocalipse 2, diz assim, ó, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em cada uma dessas cartas, são 7, ele dá um elogio, ele dá uma advertência e ele faz uma correção para todas as 7 igrejas. Quando chega no verso 8 de Apocalipse 2, ele diz, ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. E aí quando chega no versículo 11 do capítulo 2, ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 12 de Apocalipse 2, ao anjo da igreja em Pérgamo escreva. E assim ele vai fazendo igreja após igreja. Verso 17 de Apocalipse 2, diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Verso 18, ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. E aí quando chega no final da carta para Tiatira, ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, no verso 29. No capítulo 3 de Apocalipse, ele inicia o versículo 1, dizendo, ao anjo da igreja em Sardes, escreva. E aí quando ele chega lá no verso 6 de Apocalipse 3, ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 7 de Apocalipse 3, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. E a mesma coisa acontece quando ele chega no verso 13 de Apocalipse 3, ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 14, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Alguns teólogos acreditam que essas 7 igrejas, elas são 7 eras, ou seja, 7 fases em que a igreja do Senhor Jesus passou ao longo desses 2000 anos. E vários teólogos, eles estão de comum acordo, que hoje nós vivemos a era da igreja de Laodiceia. É aquela que diz, você não é quente e nem é fria. Você é meia boca, é morna. Em Laodiceia haviam fontes de águas termais, fontes de águas que naturalmente você poderia fazer um chá, águas que saíam fumaça. E Jesus pede para João escrever a carta a Laodiceia. E eu quero ler essa carta de Laodiceia junto com você, para que você veja de fato se ela se encaixa na igreja contemporânea, a qual eu e você fazemos parte. Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Verso 17, você diz, ele está pedindo para João escrever ao pastor da igreja em Laodiceia. Verso 17, você diz, estou rico. Todos os teólogos também são em comum acordo que a era em que a igreja tem mais recursos financeiros é a nossa. Igrejas usam uma estrutura bilionária, sonhos de 2, 3 milhões de reais, mídia de 1, 2 milhões, igrejas com praticamente um estúdio de televisão funcionando nas suas dependências, igrejas situadas nas áreas mais nobres do planeta Terra, com estruturas luxuosíssimas e confortáveis. Não tem nada de errado nisso, desde que membros dessas comunidades não estivessem passando fome, ao passo que nós temos estruturas luxuosas, temos pessoas passando fome. Essa é a era da igreja de Laodiceia. Verso 17 diz, estou rico, a igreja é rica. Pastores recebem salários de 280 mil reais por mês, 50 mil reais por mês, cobram 20 mil reais para dar uma palestra de 1 hora. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, desde que não houvessem pessoas passando necessidade, como nós sabemos que existem milhares de pessoas passando necessidades. Estou rico, verso 17 de Apocalipse 3, adquiri riquezas e não preciso de nada, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A expressão nu, na teologia, no sentido figurado, significa vergonha. Vergonha na teologia significa pecado. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva não tinham conhecimento do bem e do mal, eles andavam nus e não se vergonhavam da sua nudez. No momento em que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, que não deveriam ter comido, no mesmo instante, os seus olhos foram abertos, e eles viram que estavam nus e se envergonharam. O pecado traz vergonha, e quando aqui em Apocalipse diz que a igreja é miserável, pobre, cega, digna de compaixão e nu, é vergonha. Nunca antes na história da igreja foram descobertos tantos escândalos envolvendo o ministro de Deus como em nossa época. Eu desafio você a fazer uma pesquisa minuciosa na vida dos apóstolos, pegando dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, e daí em diante, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, até Apocalipse. Faça um estudo, uma pesquisa, e me mostre, por favor, qualquer escândalo envolvendo qualquer um dos apóstolos do Senhor Jesus, com problema de falta de caráter, prostituição, corrupção, desvio de dinheiro, enriquecimento ilícito. Eu te desafio a você me mostrar em qualquer parte do Novo Testamento. Você não vai encontrar. A última igreja que Jesus pediu para João escrever foi a igreja de Laodiceia. É a igreja da nossa era, da nossa época, igreja rica. Versículo 18 de Apocalipse 3. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo. Sabe o que significa isso? Riqueza apurada em meio à tribulação. Fogo na Bíblia representa provação, tribulação. E o fogo para ele ser, e o ouro para ele ser refinado, ele precisa passar por um fogo de alta temperatura, para que todas as suas impurezas saiam.
A igreja passará por uma severa provação e tribulação, para ver quem são os aprovados. E a Bíblia fala em Coríntios que há obras de um que serão como a palha, serão como madeira, como feno, como prata, como bronze e como ouro. E ele pede para a gente fazer uma análise. Veja qual a obra que você está produzindo, porque naquele dia será manifestada a obra de cada um pelo fogo, e aquela obra que não for refinada, se você estiver produzindo palha, feno, madeira, vai ser queimada, e você não receberá galardão. Você poderá até ser salvo, como Paulo falou lá em 1 Coríntios, acerca daquele jovem que estava tendo relações sexuais com a madrasta, com a esposa do seu pai. Sabe o que Paulo diz? Eu me admiro de vocês estarem tolerando um pervertido, um prostituto, um imoral desse no meio de vocês. Vocês acham que isso é normal? Um garoto ter relações com a esposa do pai? Expulse do meio de vocês tal infrator, entregue o corpo dele a Satanás, para fim de que o corpo dele seja salvo no dia do Senhor. Isso é Novo Testamento, meu irmão, está escrito na sua Bíblia e na minha Bíblia. Glória a Deus. O povo está conectado aí. Você mande um boa noite, que depois eu mando um boa noite para você daqui. Mas temos aí vários: o Ivan, Priscila Santos, Tereza, Charles e a Nívia Brandão. Vamos acompanhando, que a palavra está chegando na sua casa e ela vai entrar no seu coração, porque eu creio que o solo do teu coração é solo fértil, é onde a semente cai e produz. Nós vamos falar sobre também a parábola do semeador nessa noite. O tema dessa noite é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, em nome de Jesus. Meu irmão, lá em Tiago 1,19 diz: sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Tiago 1:21, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A palavra de Deus nos adverte que nós devemos ouvir a palavra e colocá-la em prática, porque apenas conhecer intelectualmente e não colocar em prática, nós estamos nos enganando, como diz a palavra. Os meus ouvidos e os teus ouvidos, eles devem ser consagrados ao Senhor. Você sabe o que significa a palavra consagrados? Separados para o Senhor. Eu escuto várias vezes as pessoas dizerem: nós não somos santos. Isso é um grande erro. Quase todas as cartas do apóstolo Paulo, ele inicia assim, ó: a igreja de Corinto, aos santos que moram naquela cidade, eu escrevo. A palavra santos, meu irmão, ela é destinada para todas as pessoas que receberam a Jesus. Essas pessoas foram consagradas, separadas para uma finalidade. Esse microfone, ele foi consagrado, ele foi separado para uma finalidade. Sabe qual é a finalidade desse microfone? Ser usado para glorificar a Deus. Isso é ser consagrado. A minha vida e a sua vida tem que ser consagrada, separada para adorar a Deus. O apóstolo Pedro, ele falou assim lá em 1 Pedro 2, verso 9, diz assim, ó: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Filho, deixa eu te explicar isso aqui, ó. Propriedade exclusiva significa que só pode ser usado para o Senhor Jesus. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Não pode produzir azeitona, a azeitoneira não pode produzir figos, e nem a figueira produzir azeitona. Não pode jorrar de uma fonte doce água salgada, e nem de uma fonte salgada água doce. Jesus disse que de uma árvore boa não se pode produzir frutos maus, e nem uma árvore má produzir frutos bons. Eu e você somos consagrados e separados para o Senhor Jesus. Talvez você, por falta de esclarecimento, de conhecimento, por falta de buscar Deus, eu quero dizer que os teus olhos são a luz do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará iluminado. Mas se os teus olhos forem maus,
todo o teu corpo estará em trevas. E que trevas serão? Mateus capítulo 6. Os meus ouvidos são consagrados ao Senhor. Como pode algo que foi separado para Deus ser emprestado para ouvir fofoca, para ouvir pessoas falarem mal dos filhos de Deus? Como pode o meu ouvido ser instrumento para ouvir músicas que estão denegrindo a criação de Deus? Músicas indecentes e imorais. Isso não pode acontecer, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes, as qualidades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, eu e você um dia estivemos nas trevas, satisfazendo todos os desejos dos nossos corações. Mas aquele Jesus, Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não podemos estar negociando com o inferno. Nós temos que decidir. Por isso que Jesus diz que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo. Ei, você tem que saber de que lado tu está jogando, filho. Tu não tem como jogar do lado do diabo e do lado de Deus. Você precisa tomar uma decisão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deixa eu falar outra coisa para você. Nesse exato momento tem várias lives aqui. Se você quiser ouvir uma palavra que vai agradar o teu ouvido, troque de live, saia dessa e vai para uma dos ursinhos carinhosos. Aqui a porrada é seca, menino, é a porrada comendo no lombo e o povo daí dando glória a Deus. Glória a Deus? É forte. Dileuza, minha amiga, foi minha conselheira durante muitos anos, lá na 14 de dezembro, está conectada. Grecília, a minha irmã Viviane está conectada aí. Agradecendo pela lembrança do Pai Dário, homem de Deus. Pai Dário era um homem de Deus. E a porrada está comendo seca aqui. Continuando a leitura de Apocalipse capítulo 3. Eu ainda estou na introdução, irmão. Relaxa, você está em casa, deitado, sentado de boa, com uma bacia de pipoca no colo, a Coca-Cola de 2 litros do lado aí, de tranquilão. Então você está de boa. Os irmãos aqui estão sentados, eu estou de pé aqui, ó, na paz do Senhor, e o negócio está, a unção aqui, ela é maior do que lá em casa. Deixa eu continuar lendo aqui. Verso 18 de Apocalipse 3, estamos falando da igreja de Laodiceia. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Rico. A riqueza, segundo Deus, ela é diferente da riqueza segundo o mundo. A riqueza segundo o mundo se traduz por posses materiais. A riqueza segundo Deus é segundo a transformação do caráter de um homem. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. A riqueza para Deus é quando Ele vê um filho dele sendo transformado de glória em glória e se tornando a cada dia mais parecido com seu filho Jesus. Na minha época de juventude, quando eu tinha cabelo e não tinha barriga, esse bucho. Na minha época de juventude, os testemunhos que nós ouvíamos nas igrejas eu era drogado, eu era viciado, mas Jesus me libertou. Eu era ladrão e Jesus me libertou. Eu era um assassino e Jesus me transformou. Eu era um mentiroso, eu era um adúltero, Hoje, esses testemunhos não se ouvem mais. Hoje o testemunho que a gente ouve é: eu andava a pé, agora eu ando de carro. Eu morava de aluguel, agora eu moro de casa própria. Eu ganhava 1 salário mínimo, agora eu ganho 10 salário mínimo. Hoje, esse é o testemunho, e muitos acham que por esse motivo, Deus está operando. Deixa eu te falar uma coisa, seu animal. Paulo escreveu 70% do Novo Testamento, poliglota, viajou a Europa inteira, 3 continentes, falava mais de 6 línguas. Diz a Bíblia em Atos 28 que ele morreu morando numa casa que ele tinha alugado.
O gadareno, um homem possesso, arrebentava correntes, andava nu, vivia nos sepulcros. Ninguém conseguia segurá-lo. Jesus cruza o caminho do gadareno e ele se torna um homem são, com o juízo no lugar, se arrumou e o gadareno falou: eu quero te seguir. E Jesus disse assim: oh, não, vá para sua casa e diga aos seus familiares o que foi que eu fiz. Esses são os testemunhos de transformação. Os discípulos que se convertiam queriam ficar indo atrás de Jesus. Ele dizia assim, ó: as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, para fazer a entrada triunfal em Jerusalém, ele pede para os discípulos irem buscar de uma pessoa o filho de uma jumentinha, para poder ele entrar, porque Jesus viajava a pé muitas vezes, e ele precisou pegar de alguém um animal para poder ele entrar. Ou seja, ele não tinha naquele momento um transporte próprio para entrar, e aquele ali era a sua entrada triunfal, o ápice da sua estada aqui nessa terra como ser humano. Eu estou lendo Apocalipse 3,18. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Ei, olha para mim aqui, ó, atenção aí, ó, para a conversa, para de teclar um minutinho, olhe para cá, ó. Jesus está falando para João escrever para o pastor da igreja de Laodiceia, pastor da igreja atual, da nossa geração: compre roupas brancas para cobrir a tua nudez vergonhosa. Essa palavra ela é direcionada para mim, que sou o anjo, pastor, mensageiro, para você que faz parte dessa igreja. Compre roupas brancas para cobrir a vergonhosa nudez. Muitos estão aqui agora nesse momento assistindo essa transmissão, ouvindo essa palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando com você. Daqui a pouco vai sair daqui e vai emprestar o seu olho, vai emprestar o seu ouvido para acessar conteúdos que não agradam a Deus. Eu glorifico a Deus porque a bosta do Big Brother está acabando. É uma perca de tempo. Eu tenho vergonha de ver irmãos postando nos seus status sobre babu, sobre porcaria não sei mais de quem, e não prega um versículo da palavra de Deus. Se tu tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se tu não aguenta, sai dessa live e vai para outra, meu filho. Quanto mais a porrada canta, mais sobe o número aqui, Marcelo. Verso 18. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Sabe o que ele está dizendo? O povo está cego. Compre colírio para poder enxergar. Para quem que ele está escrevendo? Jesus está falando para João. João, escreve para o pastor de Laodiceia. Ele está dizendo que a igreja se dizia rica, mas vocês são pobres, miseráveis, nu. Vocês vão ter que comprar ouro de mim, refinado, passado pelo fogo. Compre roupas brancas para esconder essa vergonhosa nudez. Compre colírio para ver se vocês enxergam. Verso 19. Repreendo, disciplino aqueles que eu amo. Olha para mim aqui, filhão. Oi. Verso 19. Repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Quem falou isso? Jesus, mandando João escrever para chegar hoje aqui em mim e você, 21 séculos depois. O diabo tem enganado muitos pais de família, dizendo que não pode bater na criança porque isso não é amor, porque o amor não faz essas coisas. Pois a palavra de Deus diz que
A prova de amor, ou seja, para Ele demonstrar que realmente nos ama, é quando Ele nos corrige, é quando Ele nos disciplina. E aqui 19 do capítulo 3 de Apocalipse, Ele diz que Ele repreende e disciplina aqueles que Ele ama. Então essa palavra aqui, dura, de repreensão, é porque eu, depois de Deus, amo você. E não quero que você seja enganado, eu não quero que você seja apanhado nu, eu não quero que você seja um cego e caia num abismo. Por isso seja diligente, por isso seja cuidadoso, por isso seja responsável e arrependa-se. Eis, gente, isso aqui é chocante, Apocalipse 3:20, lembra? Jesus fala para João escrever para o pastor da igreja de Laodiceia. Essa carta está sendo escrita para o pastor da igreja, para que o pastor da igreja compartilhe com a igreja. E eu estou compartilhando aqui com você que está assistindo aí. O povo está ligado aí, ó. A Rita está conectada aí, Ricardo, Josimar, Cláudia, o Léo, Aurinei, Júnior. Tem uma turma aí que está só dizendo, é só lapada aqui nessa live. É isso aí mesmo, irmão. Arrependa-se. Apocalipse 3:20, que nós usamos muito para evangelizar, fazer evangelismo pessoal. Apocalipse 3:20 não foi escrito para fazer evangelismo pessoal. Apocalipse 3:20 é uma vergonha, é a igreja do século 21, é a igreja contemporânea, a igreja moderna. Jesus está dizendo, eu estou à porta. Jesus está dizendo, eu estou lá do lado de fora da igreja, batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém aí dentro da igreja ouvir a minha voz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe por que Jesus fala isso? Porque milhares e milhares e milhares de pessoas iriam escutar a palavra, mas não iriam dar ouvidos. Talvez você tenha ouvido, já escutado palavra, pregação, estudo, fez congresso, seminário, e ainda não ouviu a voz de Deus e continua atolado no pecado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Gente, você já parou para pensar? Jesus, do lado de fora de uma igreja, Jesus, que é o fundador, a pedra angular da igreja, não está participando da ação, da atuação da igreja. Se Jesus está fora da igreja, o que está prevalecendo? O hedonismo. Você sabe o que é hedonismo? Hedonismo é uma ciência, é uma inclinação, uma filosofia, onde o importante é eu ser feliz. Não importa o que eu faça, porque o que Deus quer é que eu seja feliz. O gnosticismo, você sabe o que é o gnosticismo? Vem da palavra gnosis. Lá em 1 João, no livro de 1 João, aparece essa palavra 42 vezes. Os gnósticos acreditam que a carne é 100% má e o espírito é 100% bom. E não tem como alguém encarnado, aqui que nem eu estou, que nem você está, ser bom ou ser mal. Porque eu só vou ser bom quando eu estiver só no espírito. E com isso, eles estimulam e influenciam as pessoas a se entregarem aos prazeres, porque é impossível você conseguir algo na carne, porque a carne por si só é 100% má. Isso está nos nossos dias. Meu Deus. Será que nós estamos ouvindo a voz de Jesus? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou a gente só quer ouvir aquilo que a gente quer. É como se fosse um menu, um mosaico. Sabe o mosaico? O mosaico é aquela tela, você que tem TV por assinatura em casa, e aí aparece aqueles quadradinhos com cada canal da sua TV por assinatura. Aquilo ali é um mosaico. Tem cristão que ele olha a Bíblia como um mosaico. E ele só escolhe a porção que lhe apraz.
Ele não consegue consumir o todo, ele só quer a parte que lhe convém. A parte de confronto, a parte das obrigações, ele não quer. Ele só quer a parte das bênçãos, dos milagres, das promessas. Que você é um vencedor, que tudo posso naquele que me fortalece. Que tudo é aquilo que é impossível aos homens, para Deus nada é impossível. Tem gente que só quer essa parte. Versículo 20, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Verso 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Dada essa introdução, agora nós vamos começar a pregação da palavra de Deus. Espero que você preste atenção, se sente, se posicione, respire fundo e diga lá, segura que hoje a porrada é seca. Abra sua Bíblia em Marcos. Eu sou charado desse evangelista, um homem que escreveu um dos evangelhos, Marcos, capítulo 10. Eu iniciei a palavra dizendo que muitos estão sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, como se fôssemos cegos. Nós não sabemos o que vai suceder no dia de amanhã, diz a Bíblia. Nós não sabemos o que vai suceder após a pandemia. Nós não sabemos como vai ficar a economia do planeta. Você não sabe se, quando acabar a pandemia, você que pegou uma férias coletiva, se a empresa vai te demitir. Isso tem tirado a tua paz, tem trazido ansiedade, preocupações, perturbação. Você não tem conseguido dormir. Nós não sabemos de fato o que vai acontecer amanhã. E eu iniciei falando também que nós seres humanos somos seres adaptáveis. Nós conseguimos nos adaptar às situações mais adversas, às situações mais difíceis que um ser humano pode passar, e nós conseguimos passar por elas e vencer. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão. Eu gosto de imaginar o cenário. Eles estão chegando a uma cidade chamada Jericó. Vai Jesus, mais os 12 discípulos. E vem uma grande multidão. Quando falo em grande multidão, vão imaginar aí algo em torno de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Era uma grande multidão. Então vinha milhares de pessoas caminhando. Eles estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Então eles estavam saindo da cidade, uma multidão de pessoas seguindo Jesus. E na beira do caminho tinha o filho de Timeu, chamado Bartimeu. Ele era cego e ele estava na beira do caminho pedindo esmolas. Além de cego, ele era pobre. Ele era um pedinte, um mendigo. E ele estava sentado na beira do caminho. Talvez você possa estar na mesma situação desse homem. Não está enxergando as coisas, ou talvez não queira enxergar. Talvez você está pedindo ajuda, porque talvez você pode até não ser um mendigo de pedir dinheiro, mas talvez você seja um mendigo espiritual. Alguém que carece de um esclarecimento, alguém que carece de um discernimento espiritual. Mas eu quero nesse momento aqui, que você e eu nos identifiquemos com Bartimeu. E vai passando uma multidão, Jesus está indo no meio dela, ele é cego. Cego não enxerga. Verso 47, de Marcos 10. Quando ouviu que era Jesus. Vou repetir isso aqui. Nós temos que ler a Bíblia meditando, analisando os mínimos detalhes. Os maiores perfumes não estão nos frascos grandes. Os melhores perfumes estão nos frascos pequenos.
As maiores pérolas estão nos detalhes. Verso 47. Quando ouviu, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O cara era pobre, pedinte, mendigo, na beira de estrada, cego, não enxergava. Seus olhos físicos não funcionavam. Mas o verso 47 diz que tinha algo nele que funcionava bem. Nós sabemos que as pessoas que desenvolvem uma cegueira, ou que já nascem cegas, a natureza humana por si só, ela consegue intensificar os sentidos. Por exemplo, o cego, a sua audição ela é ampliada. O seu tato, ele é muito mais desenvolvido do que uma pessoa que enxerga. O cego, ele ouve muito mais do que alguém que tem a sua visão normal. E um cego, ele tem sensibilidade, tato, muito maior do que alguém que enxerga. O Bartimeu, o seu ouvido funcionava muito bem. Ia passando uma multidão. Gente, quando uma multidão vai passando, o barulho é muito grande. Eu não sei se eu vou conseguir terminar essa palavra aqui, mas se a minha voz sumir, o pastor Ricardo assume, ele está aqui no pão de bala. Eu estou com uma virose desde quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas Jesus tem nos fortalecido, e sempre que começa uma live, basta uma cura, que todos os sintomas da gripe vão embora. E nós estamos aqui, trazendo essa palavra para você em nome de Jesus. Verso 47 de Marcos 10. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar. Ele era cego, mas ele ouvia muito bem, e o cego também fala muito bem. Ele podia não enxergar, mas ele colocou para funcionar os outros pontos de contato, que era a audição e a fala. O Bartimeu, ele ouviu aquilo que ele precisava ouvir, que era que Jesus estava passando. Porque quem poderia resolver o problema do Bartimeu era Jesus. E ele parou para ouvir a notícia certa. E quando ele ouviu a notícia certa, ele agiu. Ele começou a gritar. Sabe por que ele começou a gritar? Porque como ele não enxergava, ele não tinha como jamais acompanhar a multidão, nem muito menos chegar em Jesus. Se já os que enxergavam não conseguiam chegar perto, você imagina um cego? Mas o Bartimeu, como ele estava com um problema e queria que esse problema fosse resolvido, ele usou a sua audição e ele usou a sua fala. E ele começou a gritar muito. E o que ele dizia? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava tão alto que as pessoas se incomodavam e pediam para ele se calar. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas quanto mais pediam para ele ficar quieto, mais ele gritava, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouviu a coisa certa e fez a coisa certa. Se você tem um problema aí, você está com medo de perder o emprego, está com medo de pegar o coronavírus, está com medo de morrer alguém da família ou de você mesmo morrer, quer te falar o seguinte, o Bartimeu ouviu que Jesus ia passar, e ele ouviu também dizer que Jesus poderia curá-lo, porque se ele não tivesse ouvido que Jesus ia passar, e que Jesus poderia curá-lo, ele não iria gritar. Se ele gritou, é porque ele ouviu a notícia certa, e não somente ouviu, ele creu, a ponto de ele se esgoelar, e o verso 49 diz que Jesus parou e disse: chamem-no, e chamaram o cego. Aqui não falo nem o Bartimeu, chamaram o cego, porque quando você tem algum problema, você é estigmatizado, cria-se
um rótulo em você. Olha, é a irmã surtada, é a irmã bipolar, olha, é o irmão doido, é o irmão atribulado, e você acaba recebendo um rótulo. Mas eu quero te dizer que Deus te chama pelo teu nome. A Bíblia diz que Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego, dizendo: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Quando eu e você formos buscar auxílio, abrigo, refúgio em Jesus, nós temos que saber claramente o que nós queremos dele. Jesus pergunta para Bartimeu: o que tu queres que eu te faça? Já pensou se Bartimeu não soubesse? Bartimeu responde: mestre, eu quero ver. E Jesus disse: vá, a sua fé o salvou. A sua fé o salvou. Lembra? Os detalhes os segredos estão nos mínimos detalhes. Jesus diz no final: a sua fé te salvou. Por onde que vem a fé, irmãos? Por onde que vem a fé? Você que está aí na sala reunido com os amigos, por onde que a fé vem? Como que a fé surge? A Bíblia diz em Romanos 10:17, a fé vem por se ouvir a palavra de Deus. Jesus está dizendo que Bartimeu, por ouvir que Jesus ia passar e que Jesus iria curá-lo, a fé de Bartimeu foi ativada, porque ele colocou os ouvidos para funcionar. Sabe por que muitas vezes eu e você não temos fé suficiente? Sabe por que eu e você emprestamos nossos ouvidos para ouvir coisas que não nos edificam? Porque nós não estamos apegados a essa palavra. Nós não estamos meditando. Um dos propósitos do Covid-19, no dia do juízo eterno, vai ser para nos provar que nós não buscávamos a Deus, não era por falta de tempo, mas por falta de disciplina. Porque muitos têm tempo de sobra e não estão aproveitando esse tempo para meditar na palavra de Deus. Essa quarentena já deu para eu ler mais de 20 livros da Bíblia. Nesses dias que nós estamos em casa, já deu para eu ler mais de 20 livros da Bíblia. Fora outros estudos que eu faço para preparar estudos para transmitir para vocês. Tempo de sobra. Se você parasse de ficar assistindo a porcaria do Big Brother, essa besteira de ficar vendo postagem que não edificam em Face, Instagram, Story, essas baboseiras. A Bíblia diz que tem tempo para tudo. Tem tempo para leseira? Tem tempo para leseira. Mas também tem tempo para buscar Deus. Eita, meu Deus, é forte. O Almir pediu para dar um like para a turma aí, lá da MSG, que o pessoal está gostando. Almir, quem é o pessoal da MSG? Que é para eu mandar um like mais bem dado aqui. Glória a Deus. É forte a palavra. A Tailane está conectada assistindo aí. Eu creio que a Laisa, o Francisco, Lisandra também, todo mundo, Josué, todos conectados. A palavra da noite é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos vivendo a era da Laodiceia, onde Jesus está fora, batendo a porta. Se alguém ouvir a voz dele, ele entra na igreja para operar. Mas se o pastor não quiser ouvir, ele vai continuar lá fora. E quem perde com isso? Somos nós mesmos. Ele pede para a gente comprar roupas brancas, ele pede para comprar colírio, e ele pede para a gente buscar a verdadeira riqueza, que não é essa que a ferrugem, a traça e o ladrão rouba. Não. A verdadeira riqueza é aquela que pode se acumular nos céus. Eu quero que você também abra a sua Bíblia comigo. Evangelho de João. Evangelho de João. É forte. Capítulo 10. Aqui eu vou te dar uma pérola riquíssima,
mas com muita sinceridade, não da minha parte, mas da parte de Jesus. Jesus não é um homem de rodeio, Jesus não é um homem que fica escolhendo as palavras para falar, ele diz a verdade, nua e crua, doa a quem doer. Evangelho de João, capítulo 10. João 10, 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Diz o versículo 3. O porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas. Por que eu estou dando ênfase? Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Se você não consegue ouvir a voz de Deus, ou se você não consegue obedecer a voz de Jesus, é porque você não é ovelha dele. Vou repetir para você. Se você não consegue ouvir a voz, se você não consegue discernir a voz, e você não consegue obedecer a voz de Jesus, é porque você não é ovelha dele, porque ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Recentemente, eu e o Almir estávamos num aconselhamento com um irmão da nossa igreja, e eu já tinha dado várias orientações para esse irmão, e o irmão não segue as orientações. E eu falei para ele, e ele às vezes me chamava, meu pastor, e eu virei para ele e falei assim, eu não sou seu pastor, porque a Bíblia diz que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e obedece. E a orientação que eu, Marcos, dou, não é da minha preferência. Toda a orientação que eu dou para qualquer pessoa, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus, porque a ovelha não me pertence, a ovelha pertence a Jesus. E a orientação de Jesus está na sua palavra. Então, quando eu dou uma orientação e a pessoa não segue a orientação de Jesus, ela não é ovelha nem minha e muito menos de Jesus. Pergunte para quem está aí próximo de você: você tem dificuldade de obedecer à voz de Jesus? Jesus já tem falado para você abandonar certas coisas e você não tem abandonado, ou seja, você não está ouvindo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. O Erlan está ligadinho aí na palavra. Pastor Cristóvão, homem de Deus, obrigado pelo carinho aí, meu irmão. Vamos junto aqui, levando essa palavra. Verso 16 de João 10. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Verso 25. E Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Verso 27. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
Caro ouvinte da palavra de Deus, Jesus está dizendo que se eu e você temos dificuldade de ouvir a voz dele, que é a sua palavra, ele está dizendo que nós não somos suas ovelhas. E se nós não somos suas ovelhas, nós não somos do seu aprisco. E se nós não somos do seu aprisco, nós não somos seus discípulos. E se nós não somos seus discípulos, nós não somos filhos. E se nós não somos filhos de Jesus, nós somos filhos do diabo. E os filhos do diabo, quando perecerem, quando fechar os olhinhos, a Bíblia diz lá em João 3,18, que já estão condenados, vão direto para o inferno. Não existe purgatório, não existe andar do meio. Ou é andar de cima, ou é andar de baixo. Não tem mezanino, não tem escapatória. Enquanto tivermos oportunidade em vida, devemos confessar a Jesus, devemos nos arrepender e seguir os seus passos, sermos obedientes à sua palavra, sermos nova criatura. Que aconteça na tua vida e na minha vida a metamorfose, a metanoia. Metamorfose é o mesmo processo de uma lagartinha que entra num casulo e lá ela sofre uma mudança de espécie. Ela passa e vira uma borboleta. E essa metamorfose que o Paulo expressou lá em Romanos 12, a metamorfose só dá para uma lagartinha entrar no casulo por vez. Não existe simbiose, não tem como ser dois. A transformação, meu filho, é entre você e Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, e teu pai que te escuta em secreto te recompensará. Covid-19 é uma oportunidade para a gente deixar de ser dependente de templo e começarmos a pastorear nossa própria vida, a nos alimentarmos da palavra, a orar. Amém ou amém, meu irmão? Glória a Deus. Pastor João, tá ligado, meu pastor João, meu amigo. Um forte abraço para o meu pastor Vanderlei, da Igreja Batista, 14 de dezembro. Larissa, minha sobrinha querida lá da 14 também, tá ligadinha aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. A Nívia vai só apostando aí junto com a Rosana nos textos, que é para o pessoal pegar as referências. Então Jesus está dizendo que quem não ouve a sua voz e não o segue é porque não é ovelha dele. E aí, filhão? Mateus 25, ele diz que quando Jesus vier, ele separará os bodes das ovelhas, porá os bodes à sua esquerda e colocará as ovelhas à sua direita. Aos bodes ele dirá: tive sede e não me deste de beber. Estava nu e não me vestiste, preso e não foi me visitar. Estava doente e não foram me ver. E aí, os bodes à esquerda vão dizer: quando, Senhor, que nós te vimos assim e nós não te assistimos e nós não te ajudamos? E Jesus diz: todas as vezes que vocês deixaram de fazer qualquer ajuda a esses pequeninos, vocês estão deixando de fazer a mim. Apartai-vos de mim, maldito vocês que vivem praticando a iniquidade, lançai-o no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, ali haverá choro e ranger de dentes. Mas os que estiverem à sua direita, ele vai dizer: venham benditos do meu Pai, entrai no gozo, no lugar onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou na mente do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vinde, bendito do meu Pai, entrai para o gozo. Eu preparei para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, estava nu e me vestiram, preso e foram me visitar, doente e foram lá me ver. E aí aqueles pequenininhos que estão à direita dizem: mas quando, Jesus, que nós fizemos isso? E Jesus diz: todas as vezes que vocês fizeram qualquer caridade a qualquer pequenino, vocês estavam fazendo era a mim. Muita gente vai ser surpreendida e vai ser apanhada de surpresa. A fé, meu filho, sem obras é morta. Não adianta tu dizer que tem fé em Jesus, mas se tu não tem atitude, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós temos um problema de extremos. A Igreja Católica no século XVI foi para um extremo das boas obras, das caridades.
onde a salvação dependia de caridade. A igreja evangélica vem com a reforma e diz: não precisa de boas obras, basta ter fé. Outro extremo: não precisa fazer caridade da esmola. Os extremos são um problema. Jesus vem e bota o equilíbrio. Ele diz: sem fé não tem como você me agradar, mas sem a obra eu não consigo ver a tua fé, porque a fé, ela é manifestada através das obras, ou seja, precisa haver um equilíbrio. Meu irmão, você tem, nesse período de quarentena, ajudado algum necessitado? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, glória a Deus. Palavra de Deus muito clara. E agora eu quero finalizar a palavra lendo Mateus capítulo 13, por favor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Gisele ligado, meu irmão Aécio, a Maiara, Alexandre, Maia mandou um abraço para você, Eberson. O Alexandre lá da sede, disse que você toca muito. O Alexandre é o baixista. Na realidade, o Alexandre hoje ele já é um multi-instrumentista, né? Está tocando tudo. Deus abençoe, Alexandre, a tua vida, viu? Vigia, rapaz. Vigia. Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, diz assim: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, versículo 3 eu estou lendo: o semeador saiu a semear. Verso 4: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Verso 6: mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Verso 8: outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 10: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas, Jesus, ao povo por parábolas? E Jesus responde no verso 11: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá uma grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Jesus está dizendo: abra os teus olhos para que você possa ver. Abra os ouvidos para que você possa escutar, porque Jesus quer te perdoar, Jesus quer te curar e Jesus quer te salvar, como aconteceu com Bartimeu. Verso 16: mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca a semente. Ele vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Ou seja, a semente é a palavra. O semeador é aquele que semeia.
E aí está dizendo que a parte que caiu à beira do caminho, que as aves do céu vieram e comeram, ele está dizendo que são pessoas que ouvem e não entendem, o diabo vem e arranca a semente, tira a palavra. Versículo 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Eu quero te chamar a atenção para essa parábola, para alguma coisa aqui, ó. Preste atenção. Todos os quatro tipos de solo receberam a semente. Qual é que é a semente? A palavra. Todos os quatro tipos de solo receberam a palavra com alegria. Todos ouviram, todos tiveram a mesma oportunidade. O que fez a diferença não foi a palavra. Às vezes aqui, ó, eu posso estar pregando para você, vai ter uma pessoa que está recebendo essa palavra, está chorando, está concordando com ela e está tomando decisões. Ao passo que tem alguém do teu lado que está ouvindo a mesma palavra e está achando uma palavra chata, uma palavra sem nexo, uma palavra de homem, uma palavra que não tem nada a ver. O problema não está no semeador e nem está na semente. O problema está no solo. E o solo são os corações das pessoas. A primeira parte caiu na beira do caminho. Aí ele diz, essas são aquelas pessoas que ouvem, mas não entendem. O maligno vai lá, o diabo tira a semente, rouba a semente. No versículo 20 diz, quanto à parte que caiu da semente em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Já viu aquele irmão que vem para um culto e ele dá glória a Deus, aleluia, levanta os braços, chora, se ajoelha, fala em língua, rodopia, e fala em mistério, e ele passa o culto todinho ali E aí quando ele sai de casa, chega em casa, ele começa a xingar a mulher, a bater nos meninos, a falar palavrão, a xingar os vizinhos. Diz aqui, no verso 21 de Mateus 13, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Quando surge qualquer tribulação, quando surge qualquer perseguição por causa da palavra, ele já sai logo. Esse aqui são os irmãos Timaya, da igreja contemporânea. Você conhece o irmão Timaya? É aquele que canta, me dê motivo para ir embora. Ei, meu irmão, tu é frouxo, rapaz? Vira homem de Deus, que aguenta porrada, que aguenta ouvir a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade liberta, meu filho. Não vou mais para a igreja porque não me deram a paz do Senhor. Ei, as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e o seguem. Jesus disse para os apóstolos dele lá em João 6, vocês querem ir embora com essa turma que está indo embora? E Pedro disse, como que eu vou, Jesus, se só tu tens as palavras que me libertam, as palavras de vida eterna. Discípulo que é discípulo, ele gosta de ouvir a verdade. A multidão só vem atrás de milagre. Essas igrejas que você está vendo esbarrotadas aí, eles não estão atrás da verdade, eles estão atrás daquilo que a verdade pode lhes proporcionar, que são as bênçãos materiais, os milagres e as curas. Versículo 22, quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra. Você observa, irmão, que todos os tipos de pessoas, são 4 tipos, todos os 4 ouviram a palavra, a semente foi lançada. A Bíblia diz que a humanidade será indesculpável diante de Deus, porque a própria criação testifica acerca de Deus. Gente, nós pregamos a palavra no YouTube, no Face, no Instagram, no WhatsApp, na TV, no rádio, nos terminais, nas esquinas. Hoje tem igreja em todo lugar. Não tem desculpa, irmão. Tem igreja para quem gosta do silêncio, tem igreja para quem gosta do barulho, tem igreja para quem gosta do reteté, tem igreja para tudo que é tipo de gosto.
Mas verso 22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Essas aqui são as pessoas que ficam preocupadas com as coisas terrenas, com as coisas materiais, com as coisas passageiras. Os irmãos aí estão aprendendo, né, o que é irmão Timaia, né, irmão? Vocês estão aí, vocês gostam dessas coisas, né, irmão? Glória a Deus. Essas são aquelas pessoas que ficam preocupadas com o dinheiro, preocupadas com as contas. Diz a Bíblia que essas preocupações com as coisas da vida sufocam a palavra. Lembra que eu falei que o Covid-19 vai servir para a eternidade, para provar para mim e para você, que nós não nos dedicamos à palavra, não é por falta de tempo. Nós não nos dedicamos à palavra porque a nossa prioridade não está nas coisas eternas, está nas coisas materiais. Eu já preguei sobre a morte. Paulo, um homem cheio de Deus, ele diz assim, ó, para mim, morrer é lucro. Como eu gostaria de morrer e partir e estar com o Senhor na glória, porque para mim é algo incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, diz Paulo, eu tenho que ficar para conduzi-los, para ensiná-los. Irmão, quando Estevão, em Atos 7, estava morrendo, apedrejado, um garoto de cerca de 18 anos de idade, o primeiro mártir da igreja, quando começaram a atacar pedra, diz a Bíblia que ele olha para o céu, e ele vê o Filho de Deus em pé, do lado do trono, e ele morre, ele está morrendo, mas feliz, contemplando o terceiro céu, contemplando o trono de Deus. Sabe por que Estevão estava tendo essa visão, contemplando? Porque ele estava cheio de Deus, ele sabia em quem tinha crido, e estava certo que era poderoso para salvá-lo. Quem tem a certeza da sua salvação, irmão, não tem medo de morrer, porque a Bíblia diz que o que Deus tem preparado para nós é incomparavelmente melhor. Mas eu vou concluir aqui a palavra. Mateus 13, nós estamos lendo a parábola do semeador, Jesus está explicando a parábola. Verso 23, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, viu, irmão? O último solo é a terra fértil, ele ouviu a palavra, e essa palavra ele a entendeu, e aí essa palavra deu uma colheita de 100, de 60 e 30 por 1. Quando a palavra de Deus ela cai em solo fértil, escute que eu vou falar para você meditar. Quando a palavra de Deus é semeada aí no teu coração, que é o solo fértil, e você a entende, porque os 3 primeiros solos, eles ouviram, mas não produziu, a semente não vingou. Quando uma pessoa de fato tem um encontro com Jesus, essa palavra vai gerar nele fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Vai haver transformação, vai haver fruto. Meu filho, se você está seguindo a Jesus, mas não está ouvindo a palavra de Jesus, não está produzindo fruto nenhum, ei, aceite a Jesus agora. Entregue a sua vida para Jesus agora, porque você não é convertido, você é um convencido. Na palavra de Deus não existe encanto nenhum. E aí, você já aceitou Jesus? Já. Como é que foi? Não, no final do culto o pastor pediu para eu repetir uma oração. Repita comigo. Aí eu repeti a oração. E aí, mudou alguma coisa na tua vida, seu cavalo? Se não mudou nada, filhão, não houve conversão, não houve metanoia, não houve metamorfose, a semente não caiu, a semente não gerou fruto digno de arrependimento, e se não houve mudança de comportamento, é porque não teve salvação. Levanta a tua mão agora aí, aceite Jesus aí, Senhor, realmente eu estou achando que eu não sou convertido, aceite Jesus. Não é pela segunda não, é pela primeira, porque quando tu aceitar Jesus pela primeira, a tua vida não será mais a mesma. O que roubava não rouba mais, o que bebia não bebe mais,
O que se drogava não se droga mais. O que se prostituía não se prostitui mais. É assim que a Bíblia ensina, meu filho. Agora, se a tua Bíblia é diferente da minha, é porque talvez tu pode estar seguindo a Bíblia dos Mórmons. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e o seguem. Aleluia. Eita, meu Deus, obrigado, viu, pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho. Nós vamos continuar aqui louvando. Vai vir o Ebson e a Maria. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Quero fazer uma oração. Baixa a sua cabeça aí. Pode começar a fazer o fundo musical. Inclina a tua cabeça onde você está, que eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela essa oportunidade que Tu me concedeu de expor a Tua palavra, Senhor. Abençoe a vida de cada pessoa que assistiu este vídeo, que ouviu esta mensagem, Senhor. Abençoe ricamente, Senhor. Que essa palavra, que essa semente que foi lançada, Pai, encontre solo fértil e que ela venha produzir frutos dignos de arrependimento. Que hoje, Pai, nos lares haja salvação, haja reconciliação, haja transformação, Senhor, e que testemunhos possam ser compartilhados. Que o Teu nome venha a ser glorificado, Deus, através do Teu Santo Espírito, agindo na vida de cada um desses que estão assistindo essa mensagem. Muito obrigado, Pai querido. Protege os Teus filhos, livra de todo mal, Senhor. Visita os leitos dos hospitais, visita cada UTI de cada hospital neste planeta. Usa os médicos, usa, Senhor, cada profissional de saúde que está ali, Senhor, se expondo para tentar salvar as vidas, Senhor. Recompensa cada um deles. Guarda a família dos profissionais da área de saúde, Jesus. Deus, visita os enfermos, aqueles que estão impedidos de terem contato com seus familiares, que possam, Deus, serem curados e sarados. Eu te peço pelo nosso Brasil, te peço pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, pois a Tua palavra diz que se a gente orar pelas nossas autoridades, nós iríamos viver dias felizes, dias em paz e harmonia. Eu oro, Senhor, pelos governantes, por cada governador de cada estado deste país. Eu peço pelos senadores, deputados, federais, estaduais, prefeitos, vereadores, por cada pessoa revestida de autoridade nesse país, Senhor. Deus, toma conta desta nação. Perdoa o pecado, Deus, de cada um habitante desse planeta. E obrigado, Jesus, por ter nos escolhido para fazer a Tua missão, para fazer a Tua obra. Abençoe a vida do Marcelo, que está aqui ajudando nessa transmissão. Abençoe a vida do pastor Ricardo, que está aqui conosco, do Ebson e da Maria. Abençoe, Senhor, a cada pessoa. Assim eu oro, Deus, agradecido, no nome de Jesus. Louve conosco. Glória a Deus. Que nessa noite você possa abrir os seus ouvidos, tomar essa decisão de ouvir o Espírito Santo falar. E que o Espírito de Deus reine sobre a nossa carne. Que a gente consiga cada dia renunciar ao nosso eu para seguir a Jesus. Declare. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, sinto a graça. O que seria de mim? Eu não entendo. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, Deus, sinto a graça. O que seria de mim? Oh,
fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Declare: pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado. Diga: então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Diga: me transforma, Jesus, a cada dia. Transforma-me, transforma-me. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. E se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Pois ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito